Olá, ela acaba de completar um ano de desafios em relação à Secretaria do Meio Ambiente do município. A bióloga Lázara Gazeta conversa conosco no estúdio da TV Câmara. Quando da visita do início da sua entrada no cargo no ano passado, ela apontou 5 pontos entre aqueles que ela pode atacar no município com os desafios e as questões de infraestrutura que a Secretaria Pequena do Meio Ambiente tem disponível para essas questões. Nós vamos citar os 5 pontos, como do nosso outro bate-papo: arborização, cuidado animal, coleta seletiva, a questão do abastecimento em relação ao Rio Batalha, que é a água de superfície no município, e os parques lineares que estão previstos no plano diretor. Lázaro, obrigado por você atualizar conosco aqui essas questões, para a gente saber o andamento da Secretaria e talvez agora com uma visão um pouco mais aprofundada, já que a essa altura você já tem noção, lógico, na mão como gestora, das questões que podem avançar em função do tempo e em função do que você tem disponível de material humano de estrutura lá na pasta. Bom, eu que agradeço, Nelson. Já estou há um ano frente à Secretaria de Meio Ambiente. Na época da minha entrada na Secretaria foram pontuados as 5 metas, né, para que nós pudéssemos estar trabalhando com essas questões. É óbvio que a Secretaria do Meio Ambiente tem muito mais ações e atividades no dia a dia, mas nós pontuamos 5 ações que a gente pudesse estar trabalhando no decorrer desses 2 anos. Desculpa, eu vou aproveitar a sua presença aqui no estúdio exatamente no dia em que os jornais acabam noticiando aqui na cidade que o cuidado com o animal tem o início de uma etapa de um trabalho. Aliás, uma questão que é levantada em particular pelo vereador Marquinhos da Diversidade, aqui no âmbito do Legislativo, que é a questão da castração gratuita. Isso. E é um programa que, dimensionado no tempo, vai atingir em grande escala a cidade, porque são dezenas, se não centenas, no uso da grandeza correta aqui, de animais que precisam ter esse cuidado correto. Passa até de centenas, eu posso falar para você que chega a milhares, Nelson. Esse programa de castração, ele estava caminhando na Secretaria do Meio Ambiente. Eu não posso dizer o porquê que não andou, não posso falar, eu falo por mim como secretária. Ele não havia, na Secretaria do Meio Ambiente, uma dotação orçamentária para isso, porque quando você cria um programa, você precisa criar uma ficha, uma dotação orçamentária. E quando eu assumi em 2015, não tinha esse recurso, mas resolvemos resgatar esse programa e já para 2016 foram destinados os recursos da ordem de 250 mil, justamente para o cuidado animal. No decorrer de um ano, nós viemos buscando credenciar essas clínicas. Não vou dizer para você que foi uma coisa fácil. Foi bastante difícil, porque a gente precisa fazer um processo licitatório para isso. É como se fosse uma licitação comum, né? Claro. E nós conseguimos, no decorrer de um ano, credenciar 2 clínicas. Foram 3 chamamentos. Nós fizemos um chamamento... Aí é um dado para as pessoas entenderem em casa que no serviço público não basta ter a vontade, você tem que superar um monte de obstáculos. Exatamente. É grandioso para quem está do outro lado. Eles devem estar fazendo a mesma pergunta que eu, e vou ajudar se já estiverem fazendo a pergunta. Nossa, mas tem dezenas de clínicas na cidade. Por que elas têm tanta dificuldade assim de contratar com o serviço público? Então, não é a dificuldade de contratação do serviço público. São os documentos que são exigidos para a licitação. Pela lei. Pela lei, para cumprimento de uma lei. Okay. Para que as clínicas sejam credenciadas, elas precisam ser clínicas veterinárias ou hospitais veterinários. Não podem ter no seu CNPJ pet shop, ou seja, venda de produtos. E a maior parte tem. Quase que 100%. E, infelizmente, a gente esbarra nessa questão. No primeiro chamamento, nós conseguimos também duas clínicas veterinárias e caímos no corredor ecológico, no corredor comercial, que não estavam definidos ainda. No segundo chamamento que nós fizemos, infelizmente, as que participaram não estavam com o documento em dia. E aí nós fizemos um trabalho. Eu peguei profissionais da Secretaria do Meio Ambiente, foi fazer esse trabalho clínica a clínica, explicar quais eram os documentos, se era possível eles mudarem esse CNPJ para a clínica. Então, no decorrer de um ano, nós fomos trabalhando com essas clínicas. Nós temos cadastrados com a gente 45 clínicas que sinalizaram positivamente, mas nós conseguimos efetivar 2 até agora. Mas o programa de castração não para por aqui.
Nós continuamos fazendo esse contato com essas clínicas para que nós possamos continuar cadastrando essas clínicas no município. Aproveito para dizer e fazer um apelo para as clínicas veterinárias, hospitais veterinários, no caso, que a gente tem o hospital da Unip, que, por favor, providencie a documentação que assim está ajudando o município na questão de saúde, no controle de população animal. Então, nós precisamos que mais clínicas estejam junto com a gente para que nós possamos efetivamente resolver o problema dos animais no município de Bauru. Tem como superar essa questão de um obstáculo que faria uma enorme diferença de poder, eventualmente, o estabelecimento ter um CNPJ para essa finalidade veterinária ou para a castração e também, de um outro lado, comercializar, ou não é? A lei não permite? Não permite. Uma clínica tem que ser apenas clínica, não pode ser pet shop. Infelizmente. E várias vão ter a dupla atividade, até por uma questão de mercado. Então, a maioria tem, né? Mas a gente está conseguindo fazer essa mudança de documentação e eu espero que a gente consiga, até o final do ano, ter pelo menos uma meia dúzia de clínicas. Já iniciamos com são duas clínicas muito bem conceituadas no município. A gente tem recurso já definido para isso, então a gente espera em breve contar com mais clínicas no município. Como funciona a logística, já que é um programa novo? Eu tenho um cão na rua, é através do centro de zoonoses? Como funciona esse encaminhamento? Então, um animal na rua, que por sinal eu posso até dizer para você que eu estou conversando esta semana com o nosso secretário de saúde, que foi muito solícito de estar trabalhando com a gente também essa questão do animal. Porque é um problema de zoonose e saúde coletiva. Isso. E nós vamos estar trabalhando junto, a Secretaria do Meio Ambiente junto com a Secretaria da Saúde. Eu ainda não fiz a reunião com o Fernando, mas uma reunião de secretário nós já amarramos algumas coisas. Esses animais de rua, na maioria das vezes, eles são encaminhados para o CCZ, que lá possui médicos veterinários, que por sinal vai ser uma médica veterinária que vai ficar dedicada com a Secretaria do Meio Ambiente para a gente estar trabalhando essa questão. Para os programas de castração, são para as pessoas de baixa renda. Ok. Então, assim, são beneficiários do Bolsa Família, que possuem o NIS, o número de identificação social. Essas pessoas vão até o CRAS, onde as assistentes sociais já estão sabendo do que precisam de informações para coletar informação para que essa pessoa consiga fazer a castração. Vá até esse CRAS, diz da vontade de fazer a castração do seu animal e esse animal vai ser encaminhado para uma das duas clínicas veterinárias da cidade. Quem é de baixa renda tem a conexão com os CRAS, essa é uma rede já bem consolidada no município, através da Secretaria do Bem-Estar Social, faz a informação para entrar no cadastro e aí já faz a ponte em relação ao programa. Isso, a Darlene é uma secretária também assim, muito parceira, ela já conversou com todos os assistentes sociais, os responsáveis pelos CRAS, para estar já recebendo esse pessoal para nós começarmos a direcionar para as clínicas veterinárias. Agora, do ponto de vista do controle de população, dos cães e de gatos, sobretudo, na rua, porque essa é uma questão grave de zoonose que envolve, a gente conversou com o Fernando Monte aqui, lógico, várias vezes, sobre a questão da leishmaniose e outros problemas. No CCZ já funciona, há que se pensar, já que vocês vão atuar junto ao SEMA, para poder fazer o controle populacional disso no tempo? Então, funciona, Aquilo mas... que não tem dono, né, que não vai participar desse cadastro. Então, assim, o CCZ, ele funciona, mas muitas vezes ele é focado mais para a questão de saúde e da questão de leishmaniose. Essa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente vem justamente para isso, para que nós possamos atacar esses animais que estão soltos à própria sorte na rua. Eu estou adquirindo um veículo próprio, pequeno, tipo um furgão, para nós estarmos coletando, pegando esses animais na rua, levando para o CCZ, para passar por uma clínica, né? Faz uma análise clínica ali, vê o estado do animal e para que fique no abrigo se ele não encontrarmos o dono. Geralmente ele está na rua... A carrocinha de recolhimento? Não é uma carrocinha. Falando o nome... Arrepia falar em carrocinha, não é carrocinha, não. Mas é um sistema de coleta de cães na rua. É como se fosse um SAMU, vamos falar como se fosse uma ambulancinha, um SAMU. Uma ambulancinha. Isso, para coletar esses animais, levar para o centro de zoonoses, vamos chamar centro de zoonoses, mas vai ser assim um abrigo onde nós estamos fechando uma parceria
com a saúde junto com o Fernando Monte. Eu falo das duas pontas desse tema porque ele envolve-se um problema grave de questão de saúde e a gente, infelizmente, produz muito lixo na cidade, larga muito lixo nos cantos de terreiro e isso é uma questão problemática que interfere nos gestores públicos. Eles não conseguem alcançar, a gente repete aqui, a porquice da população nos bairros e aí ficam cobrando e a gente da TV Câmara faz inúmeras matérias toda semana, o lixo aqui na rua, mas a população não faz a sua parte. E esse tipo de programa precisa ser atacado. Aí tem os defensores dos animais, o que também é razoável, a questão da eutanásia, mas é preciso ter um destino e cuidado desse público dessa maneira. Com certeza. A questão do lixo também, olha, nós estamos até fazendo uma placa bastante interessante e colocando nos pontos críticos da cidade. Dizendo para a pessoa que já que ela está indo naquele local, que ela ande mais 10 metros e vai depositar seu resíduo no ecoponto. E sinalizando para ela que esse lixo que ela está jogando ali, ela não está tendo preocupação com os vizinhos, nem com os moradores, porque esse lixo vai voltar em doença para aquelas pessoas do entorno. Então, nós estamos produzindo uma placa para a gente estar colocando nesses locais que são complicados no município, que a gente limpa hoje, amanhã a pessoa vai jogar lixo. Então, nós vamos chamar, inclusive, a atenção, colocar assim, ó, se você chegou até aqui, anda mais 10 metros e vai no ecoponto da Sorocabana, ou anda mais 1 quilômetro, vai no ecoponto do Meridota, e começar a direcionar para os ecopontos, que são locais próprios para estar recebendo esse tipo de material. Eu já comentei com você, eu vou aproveitar aqui um dado, da preocupação em relação a quem trabalha, no sentido de trabalho mesmo, de geração de renda, relacionado tanto nos recicláveis, aqui tem um ecoponto, uma outra turma, o jardineiro, o pessoal que faz jardinagem, enfim, limpeza de terrenos, que eles possam ter um cadastro. No município, eu não consigo ver que, por exemplo, o cara que leva costumeiramente, tem essas pessoas, animais, para o centro de zoonose, o pessoal que mexe com a proteção dos animais, os recicláveis, aqueles que pegam o material, aqueles que recolhem na rua, aqueles que levam para o ecoponto, que eles sejam cadastrados no sentido do poder público ter na mão, ao longo de um tempo, quem são e o que fazem, porque isso facilita muito na identificação caso tenha algum problema depois. A questão das pessoas que a gente chama de catadores, que na verdade eles são até uns ambientalistas, vamos dizer assim. Os coletores de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha Isso. No dia a dia. E essas pessoas têm um cadastro junto à SEBS. Muito bom. A SEBS tem todo esse pessoal identificado, que são pessoas que trabalham, né? Até por causa da vulnerabilidade social, Isso. onde eles estão vinculados. Na questão dos podadores, das pessoas que fazem poda de árvores, a Secretaria do Meio Ambiente já executa há muito tempo, há mais de 10 anos, o curso de poda. São pessoas que a Secretaria do Meio Ambiente sabe exatamente quem são e aonde estão. E todos os anos a gente consegue ministrar o curso para mais 50 pessoas. O ano passado já aconteceu e esse ano acontecerá novamente. Não é um programa meu, eu vou dizer aqui, não é um programa meu, é um programa que já vem há um bom tempo e que nós estamos dando continuidade. Muitas vezes essas pessoas que fazem a poda de árvore na casa das pessoas e não destina para o Ecoverde, se a gente descobre quem ela é autuada e perde a carteirinha. Isso é muito importante, porque aqui tem uma questão no segundo tema para a gente comentar. A Secretaria do Meio Ambiente está, nesse momento, com uma nova fase do programa de arborização. Aliás, a curiosidade foi que eu vi lá os locais onde estão sendo feitos os plantios nos bairros. E mais do que plantar, até tem um trabalho interessantíssimo da USC comprovando isso, que a cobertura arbórea da cidade, ela aumenta em 300% a partir do que já existe. Nós temos pouco comparado com outros municípios, se falar com Maringá, então a gente fica muita inveja no Paraná, Nossa. porque foi criada com planejamento de árvore em todo canto e lá a árvore não é inimiga nem da iluminação pública, que fica num eixo separado da outra, que me parece bastante razoável, mas é problema do nosso desordenamento de crescimento urbano, mas sobretudo porque os cuidados com poda e manutenção de árvore funcionam muito melhor do que o nosso. Aí entra a preocupação com esse público, porque eles chegam na porta da casa, ainda mais agora no ambiente de crise, e todo mundo acha que é podador de árvore, e é um trabalho fundamental para a preservação dessa área. Inclusive está dentro das metas de arborização urbana, Nelson. A árvore não basta a gente ter, ela precisa ter todo um cuidado. Sim. A árvore ela precisa ter um canteiro
para que ela possa receber os nutrientes quando tem a chuva. Quando tem a chuva, a água desce pelos galhos, escorre pelo tronco e vai lá para o sistema radicular através de um canteiro de permeabilização. E muitas vezes, se você olhar na rua, as pessoas têm a capacidade de colocar o cimento até o colo, até o tronco da árvore. Eu ia comentar isso. E depois liga lá na Secretaria do Meio Ambiente, entrando com um pedido de corte, de erradicação, que a árvore está estourando o calçamento. Só que o sistema radicular de uma árvore, ela é muito mais forte do que um simples cimento. Eu sei que tem dificuldade, desculpa, de fiscalização até para a estrutura da cidade. Mas nesses casos, quando os fiscais olham de forma espontânea, à medida que eles vão passando nas regiões da cidade, não tem que encher a caneta nesse cidadão, porque ele fez de má fé, me desculpa. Então, dentro da legislação é assim, existem alguns itens que podem ser autuados. Por exemplo, prego em árvore, anelamento, poda drástica ou outros danos. Outros danos entram, inclusive, nessa questão. Se tiver muito fechado o colo e se o fiscal ou o nosso técnico que for fazer uma vistoria em árvore, quando a pessoa pede, se ele identificar esse tipo de coisa, do canteiro central, do canteiro de permeabilização, a gente não notifica. A gente comunica, inclusive pode ver lá no Diário Oficial, nós notificamos a pessoa a fazer o aumento do canteiro de permeabilização. As pessoas gostam muito de usar o celular e tirar selfie por aí. Fazer uma provocação aqui espontânea. Eu adoro isso. De colocar, através de um número, enfim, alguma central da prefeitura com o celular, não é muito trabalhoso, estimular você, cidadão, que se você encontrar um fulano que faça um negócio desse, tire foto, anote o endereço e passe para a prefeitura. Posso dizer uma coisa para você? Para fazer o inverso da fiscalização. Hoje nós temos eu falo programa, mas não é um programa, é um aplicativo, que chama-se Colab. Basta baixar no celular, a pessoa tira a foto e manda imediatamente para esse sistema e todas as secretarias recebem essa denúncia. Seja de arborização, seja de água, seja de buraco ou mato, qualquer outra coisa, chama-se Colab. Entra no aplicativo do seu celular e baixa esse Colab que vai chegar nas mãos do secretário. Gente, isso faz uma enorme diferença para essas áreas de sujeira, água, abastecimento, arborização. Primeiro porque é uma participação rápida do cidadão para ele dedicar ali alguns segundos do tempo dele para participar da vida da cidade onde ele vive. Uma questão de sentimento do dia a dia. Segundo, que gera um banco de dados lá para a prefeitura que tem uma infinidade de tarefas para fazer e um quadro de fiscais pequeno para isso. Ajudaria muito. Sim, nós temos, é isso que eu falo, a gente precisa contar com a mídia que chega em todas as residências, porque, infelizmente, nós temos uma quantidade pequena de fiscais. Seja no pessoal do Departamento Zoobotânico que faz a fiscalização de arborização em áreas verdes, seja nos agentes ambientais, que nós temos só 4 para atender toda a cidade. Então, assim, eu volto a falar, baixa no seu celular o Colab tem um dispositivo que você clica, você tira a foto imediatamente, põe um texto e a hora que chega na central ele é direcionado para cada secretaria. Esses trabalhadores que estão fazendo podas de árvore, hoje a maior parte deles informais, eles podem levar o material para o ecoponto, o Eco Verde, para destinar os galhos, porque tem a dificuldade de onde enviar esse material. O pessoal que faz a poda, seja ele credenciado ou não, ele deve levar o material para o Eco Verde. Os ecopontos, que são 7, ele não recebe poda de galho, mas nós temos o Eco Verde no final da Bernardino de Campos, que recebe esse material. Aí esse material é todo triturado, ele é transformado em biomassa, ou ele vai ser utilizado para fazer o adubo orgânico, ou a gente acaba fazendo a doação, leva para o assentamento para eles estarem fazendo o plantio com hortas. Tá, eles reclamam que por causa do Eco Verde está lá na Bernardino, quem está no outro canto da cidade acaba ficando um pouco caro, Nelson, o transporte. Exatamente, mas infelizmente é o único que a gente tem. Nós estamos estudando porque pediram para a gente, para fazer naquela região lá dos Világios, porque lá tem, devido aos condomínios, tem bastante podador. Mas, infelizmente, eu não gosto de falar isso, não vou fazer porque não tem recurso. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente passa, não é a Prefeitura de Bauru,
É o Brasil que vem passando por essa dificuldade financeira, por essa crise. E, infelizmente, nesse momento, tem serviços que a gente não consegue expandir. Porque não basta eu construir a estrutura. Eu até tenho condições de construir a estrutura. Eu não tenho condição de colocar o funcionário. E eu preciso de funcionário. Um outro ponto decorrente desse, olha quantas ramificações a partir de um único item aqui. A gente começou com a questão de limpeza, de arborização e podas, e ainda não falamos completamente da arborização, já tem mais um elemento. Alguns dos profissionais estão limpando o terreno, tacando fogo. Isso gera um problema enorme, entra lá no outro programa de questão de queimadas urbanas. Esse cidadão também pode ser identificado e tem que chegar o nome dele até a prefeitura para que ela possa agir. Ele vai chegar. Nós estamos caminhando para isso. É um programa que, inclusive, foi você que nos ajudou a estar montando esse programa. Nós já fizemos o contato com o pessoal da Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós estamos amarrando para que a gente possa começar a trabalhar já esse ano, junto com a Associação de Moradores, para identificar. Nós vamos ter um cadastro dessas pessoas, que é aquilo que você está nos ajudando, inclusive, com pessoas líderes do bairro. Esse cadastro com o nome, com o RG, vai ficar junto com a polícia. E qualquer uma dessas pessoas que ligar dizendo que o ciclano ou beltrano está botando fogo, a polícia vai lá e vai levar o cara para a delegacia. Vai enquadrar. Eu vou ser repetitivo, mas não tem jeito. À medida que você fornece para o poder público a sua participação, e aqui vem um pedido especial para a Polícia Militar, para com carinho receber esses cadastros iniciais, eventualmente daqueles que estão fora da linha, não estão trabalhando direito, você facilita muito a ação seguinte e melhora para todo mundo. O poder público vai saber quem são aqueles que são infratores e não estão respeitando, e nós vamos saber também quem são os bons profissionais que atuam nessa área. Ajuda muito do ponto de vista de combate aqui. Exatamente. Essa ideia, não é porque eu estou falando com você, mas é uma ideia muito interessante, bastante inovadora, porque nós conseguimos fechar esse ciclo. Porque aí o que vai acontecer? A polícia vai estar sabendo quais são os líderes da comunidade, que poderá ligar para ele. Então, se alguém ligar, ele vai saber que não é um trote. Ele vai saber que é essa pessoa da comunidade, aí ele vai imediatamente atender. Então, assim, eu até agradeço essa participação da comunidade, a participação da imprensa, de profissionais que nos ajudam nisso, que esse programa é um programa que a gente está implantando e que vai dar muito certo. E eu agradeço você, Nelson. Imagina, aqui é um trabalho, a TV Câmara quer acompanhar isso até para poder estimular os órgãos públicos, a Polícia Militar, a SEMA e os outros setores, para que isso possa ser realizado. Lars, na questão da arborização, que espécies estão sendo plantadas? As pessoas sempre perguntam, estão plantando lá. Tem equipe da SEMA em alguns lugares da cidade, nesse momento que a gente está gravando, fazendo mais uma etapa disso. O que se planta em relação a isso? Olha, nós estamos utilizando na cidade espécies de pequeno e médio porte. Nós temos uma grande quantidade, elas estão todas disponíveis no site da Prefeitura, na página da Secretaria do Meio Ambiente. Então, a hora que vai plantar, a equipe já sabe e ela já olha se está embaixo de fiação ou não, se está próximo de caixa de inspeção de esgoto ou não. Então, nós estamos plantando no município só espécies de pequeno e de médio porte. Não estamos utilizando para o centro da cidade nenhuma espécie frutífera. Eu sei que é bastante interessante isso. Nós estamos até amparando uma legislação que tem no estado de São Paulo de estar utilizando 30% das espécies frutíferas, mas as espécies frutíferas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a gente não pode ultrapassar essa barreira dos 30%, porque é muito louvável nós estarmos fazendo plantio de espécies frutíferas em alguns bairros, mas nós precisamos pensar também a questão da leishmaniose, que são frutos que caem, apodrecem e pode ser um criadouro do mosquito palha. E para o centro da cidade nós não estamos utilizando mudas frutíferas porque corre o risco do fruto cair, a pessoa escorregar, uma criança subir num pé de fruta para pegar uma fruta e sair correndo, ser atropelado. Então, assim, a gente precisa tomar alguns cuidados com essa questão. Uma questão de história aqui, na Rodrigues Alves, do lado onde a gente está gravando no estúdio da TV Câmara, lá numa década longínqua do século passado, usando a referência dos anos 1900 aqui, tinham árvores frutíferas e elas geraram uma mosquiteira que fizeram com que os agentes públicos à época
retiraram. Tem essas informações no Bauru Ilustrado, se você tiver curiosidade, pesquise lá. Eu comentei sobre a questão do trabalho da USC, que eu achei interessantíssimo esse dado que eles levantaram, de que mais do que plantar, que é um dado importante, se você cuidar no tempo devidamente daquela arvorezinha, porque não adianta enfiar só a semente lá na terra ou a plantinha, você aumenta a capacidade de cobertura arbórea da cidade em 300% do que a gente já tem, embora seja pouco. A gente está junto trabalhando, né, com o pessoal da USC, com o pessoal da Unesp, inclusive eles já fizeram todo o levantamento das espécies arbóreas naquela região ali da universidade. E realmente, se você trata a sua árvore com carinho, ela vai durar muito mais do que se você for lá fazer poda drástica, não deixar o canteiro de permeabilização como deve ser feito, para que a planta possa respirar e se alimentar, né? E eu conheço esse projeto do professor, né, que está trabalhando lá com os alunos, e a gente está trabalhando em parceria também. Porque as árvores que estão na frente de casa, cada um deve cuidar da sua, mas essas que estão em canteiros que dependem do poder público, se elas também não forem cuidadas, não avançamos na questão do crescimento e desenvolvimento da planta. Né? Com certeza. Por exemplo, quando a gente faz o plantio de uma árvore, a gente fala que ela precisa de tratos culturais, o plantio de uma muda. E esses tratos culturais, para que a muda consiga seguir depois sem grandes cuidados, ela precisa no mínimo de 2 anos. Né? Ela precisa ser tutorada, a gente tem que colocar aquela estaca, porque como ela está em vias públicas, sim, ela procura a parte de sol, né? Ela tem os hormônios nos galhos, ela procura, né, o lado do sol, e geralmente ela não cresce certinha, ela cresce para o leito da via carroçável. Então a gente precisa tomar cuidado de estar devidamente tutorada, fazer as podas de limpeza, colocar também nutrientes, porque a árvore também alimenta-se, colocar os NPKs, os nutrientes. Então realmente quando a gente faz um plantio precisa ter alguns cuidados. Eu sei que é difícil dizer isso, muitas vezes os plantios acabam sendo feitos e acabam sendo esquecidos. Eu venho cobrando muito da minha equipe para que a gente continue fazendo esse trabalho. Aliás, nos novos empreendimentos, infelizmente, é muito comum proprietários que fazem os plantios das mudas ali na frente, onde tem estacionamento, e pensam só do ponto de vista comercial. Tem inúmeros na cidade com essa visão tacanha, para usar uma expressão bem educada em relação a eles. Aí passam por cima para quebrar a plantinha, e como a CEPLAN, a rigor, autorizou o habite-se porque cumpriram na origem o andamento, é mais uma árvore que acaba não funcionando. Então, Nelson, mas eu vou dar uma notícia muito triste para esse pessoal. A partir de quando eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente, todos os habites depois passam para a SEMA, né? A SEMA dá autorização para esse pessoal do habite depois que ele planta, só que o processo não é arquivado. Ele fica comigo lá em stand-by. Hoje eu tenho um profissional com uma moto que pega todos esses processos e vai ver como está a muda. Se a muda foi arrancada, se ela morreu, ele vai ser autuado. Vou repetir de novo. Você que conhece esse tipo de estabelecimento, também tira a fotinho, pega o endereço e manda. Isso, se está morto, se só está o gradinho. Porque ele resolveu o problema do estacionamento dele e dane-se a questão arbórea da cidade. E a mesma coisa acontece com o deferimento. Quando uma árvore é autorizada, porque ela tem critério, o estado fitossanitário dela é comprometedor, ela tem 20 dias para cortar e tem mais de 10 a 20 dias para fazer o plantio. Não pense que a SEMA não está de olho. Esse processo, quando é autorizado, também fica guardado. A gente aguarda uns 5, 6 meses, aí sai para fazer vistoria, ver se a pessoa plantou ou não. E não é notificado, já a autuação já vai. Depois não adianta reclamar ou ligar para jornalista, passar e-mail querendo falar porque você não cumpriu a sua parte. Para ser mais rude, você que é consumidor, se o cara não se atentou com isso, procure um outro estabelecimento. Se ele não cuida da árvore de estacionamento na frente adequado, você poder imaginar que ele também não cuida dos produtos de forma adequada. Vamos ser ruins com quem é ruim aqui do ponto de vista público, para evoluir um pouco. Um dado da questão da arborização, a gente cresceu a cidade desordenada, entre os anos 60 e 70 a cidade explodiu do ponto de vista de habitantes. Nesse momento, na minuta da lei de zoneamento, tem uma preocupação que eu achei interessantíssima do ponto de vista razoável. Agora vamos pensar na arborização daqui para o nosso futuro. Que as linhas de plantio sejam inversas às linhas da energia elétrica. Sim. Olha que medida interessantíssima, simples. E ó, eu posso dizer para você, uma das pessoas que está auxiliando muito nesse programa é uma profissional da Secretaria do Meio Ambiente, é uma arquiteta,
e ela é bastante preocupada com essa questão ambiental. E eu espero que daqui para frente a gente consiga conciliar essas duas coisas, porque a arborização urbana é tão importante quanto a sua casa. Então, quando você recebe o Habite-se, você não está recebendo o Habite-se só porque a tua construção está bonitinha. Você está recebendo o Habite-se porque é necessário, inclusive, você ter aquela árvore lá na frente para que você possa morar bem. Muito bom. A minha em casa já está com a sombra bem legalzinha, bonitinha, crescida lá. Porque tem que dar o exemplo, não adianta nada ficar falando também. aqui e depois não cuida na frente da tua casa. A minha está linda. Coleta seletiva. Tem um projeto de lei que está aqui em discussão, dos vereadores na casa, e o Condema pediu, porque tem uma série de questões envolvendo aqui a possibilidade do poder público entrar para dentro dos condomínios. Aí tem a questão da cobertura de área de ação e de rodízio de alcance da coleta atual. E envolve recursos. Como conciliar essas questões? Olha, esse programa foi discutido no Conselho de Saúde e Meio Ambiente, da qual a Secretaria do Meio Ambiente faz parte. Nós participamos de todas. No ano de 2015, nós participamos de todas as reuniões do Conselho aqui de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Essa lei foi discutida, ela foi encaminhada para que a SEMA desse um parecer através dos seus técnicos. Essa questão da coleta seletiva nos condomínios não é a prefeitura passar dentro dos condomínios coletando. Ok, isso é muito importante. São as pessoas, os síndicos, os responsáveis, ficarão responsáveis para coletar esse material dentro do condomínio, colocar como eles fazem com o lixo orgânico. Eles já não fazem isso hoje? Alguns fazem. Tá. Alguns fazem. A intenção da lei é para todos, e aqueles que não fizerem serão autuados. Ok. Terão um dispositivo para colocar esses materiais recicláveis, aí sim o caminhão passa a pegar. Não é fazer a coleta internamente, porque realmente nós não teremos perna para estar trabalhando nessa questão. Para isso, a secretária acabou tendo no início do ano, aliás, foi uma surpresa da informação, para quem é público e não acompanha e não dá importância para as audiências públicas, foi numa audiência pública prevista pela lei fiscal, que a Lázara veio fazer a sua apresentação e pôde mencionar que tem um recurso da TUF, da Unificação de Taxas, que aconteceu em 2008, que acabou gerando receita suficiente para que agora ela possa comprar, entre outras questões, esses caminhões. A questão da TUF, né, foi uma descoberta. Essa lei, ela existe desde 2009. Esse recurso era repassado para o fundo, são contas distintas, são recursos que são provenientes de multas, e 30% desse recurso da TUF, eu gostaria até de esclarecer que essa TUF ela existia, esse recurso vem sendo acumulado no decorrer dos anos, desde 2009, mas ele deu um boom, Nelsinho, que inclusive eu fui, desculpa te chamar de Nelsinho, de Nelson. Fica tranquilo. Eu fui fazer uma avaliação dos extratos e pude observar que a TUF ela deu um pulo na conta do Refis. Eu puxei todo um extrato, fiz um levantamento dos últimos 5 anos, o porquê que estava todo esse dinheiro. Ele veio vindo sim, teve alguns anos que teve um acúmulo, bastante valor arrecadado, mas ele deu um pulão agora no 2015 por conta do Refis. Então, graças a esse recurso, eu estou adquirindo junto ao Condema os caminhões compactadores, e também nós estamos aprovando o plano de manejo das APAs municipais do Batalha e da Água Comprida. Aí duas coisas importantes, uma para a informação que você está em casa. A TUF tem uma taxa única que unificou outras 18 taxas, no fundo são 17, mais 18 taxas, ao final de 2008, com aplicação em 2009. Com isso, esses recursos carimbados começaram a entrar no caixa da prefeitura sistematicamente. O ano passado, para você que pagou, recolheu impostos atrasados no programa de desconto de juros, que funcionou na prefeitura municipal, o Refis acabou rendendo mais receita, inclusive, do que a prefeitura a princípio esperava. Esses recursos, como tem a TUF lá dentro, geraram essas receitas, para explicar. Então, e a gente aproveita até para agradecer as pessoas que fizeram o pagamento aí, nos ajudou, a gente está desengavetando projetos importantes para o município, quero inclusive fazer o zoneamento das APAs,
que existem até um mito na cidade que as APAs engessam o município. São 3 APAs, áreas de proteção ambiental, Água Parada, a do Batalha e Água Comprida. Água Comprida no município. Da Parada já foi feito o zoneamento. Sim. Então ele está devidamente zoneado aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Que é a maior APA. Que é a maior. E o zoneamento, ele direciona. Então, assim, não é porque é uma APA não pode se fazer nada. Ao contrário, depois que ela é zoneada, você pode utilizar os espaços de acordo com o zoneamento. Essa é uma outra desinformação. As pessoas falam que nós estamos engessados porque temos 3 áreas de proteção ambiental ao redor da cidade e o perímetro urbano está aqui, ao contrário dos vazios urbanos lá da origem do plano em 96. É verdade. Agora, precisa fazer o plano de manejo, que é uma espécie de inventário, para verificar onde e como pode flexibilizar, pode ocupar eventualmente. Exatamente. O plano de manejo é justamente isso, é manejar, é utilizar aquele espaço. O que é que se pode ser feito? Não é porque é uma área de proteção ambiental que não pode se fazer nada. As áreas, e qual a incidência da lei de Cerrado, para ajudar um pouquinho nesse raciocínio, depois que for feito o plano de manejo para a eventual ocupação de um ou outro setor dessas APAs? Olha, a lei de Cerrado, hoje a gente tem aquela questão do desmatamento zero. Mas dependendo aonde estiver esses fragmentos e como estiver esses fragmentos, eles serão ou não autorizados. Pode ter abertura, inclusive, para aqueles que estão pretendendo, dentro da regularização da lei, obviamente, instalar empreendimentos, enfim, a questão imobiliária. Isso, hoje a gente já tem o Água Parada aí, que já pode ser utilizado, pode-se fazer loteamento, pode ter empresas, dependendo do zoneamento que é apontado, pode ser utilizado. Eu posso te dar um exemplo? Eu não sei se todo mundo conhece, eu posso te dizer, porque eu trabalhei no Vale do Ribeira, aquela região de Iguape é uma APA todinha. Peruíbe é uma APA. E lá existem empresas, existem loteamentos, existem residências, etc. Basta ser devidamente zoneado. Questões que na outra legislação que eu comentei aqui, que está em discussão, já tem reuniões da minuta sendo feitas pela Secretaria Municipal de Planejamento, nós fizemos um programa específico sobre isso. Vai lá na página da TV Câmara Bauru no YouTube, tem lá Secretaria de Planejamento, você procura, tem o Antônio Grilo com a Natasha, explicaram para nós a minuta da lei de zoneamento, que tem alguns pontos de intersecção com o que nós estamos comentando aqui. Lázaro, o Batalha tem uma preocupação gigantesca, que 40% da água de superfície que abastece a cidade está nele, tem questões que estão fora da nossa jurisdição, para reunir uma tentativa antiga que o prefeito de Agudos e Piratininga, porque eles também entrem nesse programa e cuidem da nossa água, para baixo deve ser melhor, mas veio uma chuva gigantesca no final do ano, fora da média, e levou quase tudo que tinha de árvore lá. Então, o Rio Batalha está dentro dessas 5 metas. Infelizmente, nós tivemos esse problema com essa enchente, que teve todo esse acumulado de chuva em pouco tempo, em coisa de 30 minutos, e levou todo um trabalho de anos que o Fórum Pro Batalha vinha fazendo de recuperação das margens do Batalha. Mas nem tudo é perdido, né? Nós fizemos uma grande reunião com diversos segmentos, com diversos órgãos da cidade, com todas as secretarias, com a CAT, com a CETESB, com a Defesa Agropecuária, com a Sagra. Fizemos uma grande reunião e algumas ações estão sendo tomadas para a gente voltar a fazer esse trabalho de recuperação do Batalha. Algumas coisas nós já fizemos, que foi entrar em contato com a CART para resolver o problema de erosões a montante do Rio Batalha. Em função de escoamento de águas, das obras das rodovias. A Secretaria da Agricultura vem trabalhando na questão de estradas rurais para que sedimentos não sejam carreados para esse local, mas a parte da Secretaria do Meio Ambiente ficou mais junto com a Sagra na questão do replantio, que é um projeto que o Gabriel tem junto à ANA, Agência Nacional de Águas, que nós estamos trabalhando junto. Que também apresentamos aqui na TV Câmara. Que também apresentou aqui, que estão também dentro daquelas 100 mil mudas que a Secretaria da Agricultura de Estado está repassando para que nós possamos fazer um trabalho. Tá. Mas a gente está caminhando na questão do Batalha, agora tem que fazer um trabalho muito mais
aumentado, vamos se dizer assim, porque a gente teve essa chuva, mas a gente está trabalhando sim na questão do Batalha. 2 temas que eu lembro específicos, só para saber com qual secretaria a gente atualiza isso ao longo do tempo para acompanhar aqui na TV Câmara. No trabalho com o Gabriel, a gente falou de uma questão da necessidade de envolver os outros 2 municípios, primeiro para conhecer até a nascente, na Serra da Jacutinga, em Agudos, são 22 quilômetros lineares, mas tem dos 2 lados da margem. Eu costumo dizer, então, que o Batalha tem 44 quilômetros se você for ver. da ETA até lá para ser cuidado do cadastramento dos proprietários, para saber o que eles estão plantando, se estão fazendo curva de nível, porque senão vem uma chuva grande como essa e carreia um monte de sedimentos. Então, e esse trabalho que a Sagra vem fazendo é justamente em cima disso, junto com a Defesa Agropecuária do Estado, que é o Marcelo Zonta, que está trabalhando nisso, fazendo esse trabalho de campo para ver como é que está a questão de curva de nível, se tem ou não essa preocupação nessas áreas que estão, né, às margens do Rio Batalha, que são proprietários ribeirinhos, vamos se dizer assim. E a gente até aproveita que essas pessoas, que são esses proprietários ribeirinhos, que abram as portas, nos ajudem, porque se a gente não fizer o plantio em parceria, como o CAR vem fazendo o cadastramento, que é um cadastramento ambiental rural obrigatório, se ele não recuperar agora, que pode ser feito em parceria com os órgãos públicos, lá na frente ele vai ter que fazer sozinho. Aí você vai pagar a conta e não reclama depois. Tem que participar. Aí a questão das microbacias em relação às estradas rurais, porque é um outro grande programa, já tem estudos solidificados nisso, de carreamento gigantesco de água que acabam usando esses caminhos naturais para prejudicar o rio. Né? E uma outra coisa que vem acontecendo, onde tem os plantios de cana, tem um projeto que eles estão, um projeto piloto, da retirada das caixas que seguram a água para melhor trabalhar o corte da cana. E isso é meio preocupante, porque se não tiver aquelas curvas de níveis, eu sei que em Bauru não tem, mas pro lado de Piratininga já tem plantio de cana. E acaba interferindo no Batalha. Então, a retirada dessas curvas de níveis, a água, ela carreia livremente e acaba causando um grande problema justamente para os corpos de água. Ufa, chegamos ao final, ainda não conseguimos falar do 5º tema, mas vamos falar rapidamente dele, porque esse exige um volume de recursos muito maior, que é pensar nos parques lineares, são vários previstos no plano diretor desde 2008 aqui na cidade. Olha, Nelson, eu gostaria muito, até o final agora desse ano, da minha saída, da gente pelo menos iniciar um. Esses projetos são projetos bastante interessantes, que são os fundos de vale, que vão estar interligando todo o município próximo aos corpos de água, mas como você disse, ele precisa de uma grande estrutura. Eu não posso dizer para você, eu vou construir um parque linear sem falar com o Ney, com o secretário de obras, porque eu preciso de estar trabalhando toda a questão de pavimentação, de ciclovia, de parques, então eu preciso estar trabalhando em sintonia. Aliás, a Secretaria do Meio Ambiente, ela trabalha em sintonia com as outras secretarias, porque ninguém faz nada sozinho. Claro. E nesse momento, por conta da crise, eu não gosto de falar isso, querendo jogar tudo em cima da crise, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro para a gente iniciar. Mas eu espero que até o final do ano a gente dê um start, pelo menos em um no município. Lázaro, muito obrigado. Eu vou fechar o nosso bate-papo aqui de atualização das questões, da nossa função pública até de fazer isso, salientando uma coisa positiva, mesmo dentro da crise. Boa parte das ações que a gente comentou aqui, apesar da falta de dinheiro, de estruturas pequenas dentro da gestão pública, elas passam pela participação popular do cidadão, né, em todas essa árvore, questão urbana, lixo, queimadas urbanas, os outros órgãos, a integração com os outros órgãos, inclusive de fora do governo, que é a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para que elas possam andar praticamente sozinhas numa questão coletiva. Nelson, ninguém faz nada sozinho. As secretarias devem estar interligadas e com os órgãos também, porque é aquilo que eu disse, ninguém faz nada sozinho e a gente precisa contar com o apoio da população, seja denunciando, seja fazendo a sua parte com a preocupação com o meio ambiente. Então, assim, nós precisamos estar trabalhando todos juntos e unidos. Muito obrigado por você ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço. Lembrar, no meio do programa, a gente falou de baixar o aplicativo Colab.
no seu celular para que você possa fotografar e enviar ao banco de dados com o endereço de questões relacionadas ao lixo, a questão da destinação de material, de quem esteja queimando terrenos ao invés de fazer a limpeza correta, das podas e das arvorezinhas que o pessoal está plantando e não está cuidando na frente dos imóveis comerciais ou não. Até o nosso próximo encontro.